O mistério da criança no lago. Em uma vila remota, escondida entre densas florestas e montanhas esquecidas pelo tempo, pairava um eterno silêncio. O inverno havia chegado, e o vilarejo estava coberto por um manto branco de neve. A lua cheia iluminava as modestas cabanas e fazia a neve brilhar como cristais sob o céu noturno. No centro dessa tranquilidade inquietante estava o Lago do Silêncio. Profundo, envolto por uma névoa que parecia ter vontade própria, o lago era mais do que uma paisagem natural, era um enigma. Aqueles que ali viviam sabiam que o lago guardava segredos, segredos tão antigos quanto as próprias montanhas. Naquela noite de inverno, um som diferente ecoou pela vila. Um som que parecia emergir do próprio lago. Uma melodia delicada, sutil, mas irresistível. Era como se o próprio silêncio tivesse se transformado em música. E assim, entre o mistério e o encanto, algo trágico estava para acontecer. Na manhã seguinte, o caos tomou conta do vilarejo. Uma menina, uma jovem filha de um dos moradores, havia desaparecido. Desde cedo, seus pais notaram seu sumiço e procuraram por ela incansavelmente. Mas não havia sinal algum, a não ser pegadas minúsculas na neve que seguiam até a beira do lago e desapareciam no nada. O pavor rapidamente se espalhou entre os vizinhos. Todos suspeitavam do lago. Para eles, aquilo não era um desaparecimento comum. Era como se a história sombria do lago estivesse se repetindo. Dizem que ele chama quem quer levar, sussurrou uma das anciãs do vilarejo. Uma a uma, as lendas sobre o Lago do Silêncio foram ressuscitadas, pintando-o como uma entidade viva e intocável que deve ser temida. Enquanto o vilarejo mergulhava em consternação, 3 figuras emergiram do medo coletivo. 3 pessoas dispostas a enfrentar o desconhecido. Desafiando a superstição e o terror, formou-se um pequeno grupo de resgate. À frente, uma mulher idosa conhecida por sua sabedoria e teimosia, que parecia ter um vínculo especial com as histórias do lago. E por último, o pai desesperado da menina, que carregava consigo uma mistura de coragem e desespero. Sob a névoa persistente e o toque gélido do inverno, os 3 foram até a margem do lago. A água estava assustadoramente parada, como um espelho que refletia não apenas o céu, mas também a própria essência do medo. Aqui não é terra de vivos, murmurou a velha mulher, enquanto olhava para o lago como se suas águas tivessem algo a dizer. Sem hesitar, o grupo seguiu as marcas de pegadas e começou a investigar. Um lenço caído aqui, um rastro sutil ali, sinais tão frágeis quanto a criança, mas o bastante para alimentar a determinação dos 3. Enquanto exploravam a borda do lago, a névoa parecia ganhar ainda mais densidade. Não era apenas visível, mas quase palpável, como mãos invisíveis que tentavam impedir o avanço. O silêncio era quase ensurdecedor, exceto por um ocasional sussurro que parecia surgir do além. A velha mulher começou a contar histórias, como se suas palavras fossem uma proteção contra o medo que crescia. Dizem que, há muitos anos, o lago era habitado por algo além da nossa compreensão. Algo que guardava ressentimento. Houve desaparecimentos antes, assim como este? Sua voz parecia um eco, mesclando-se com o ambiente ao redor. Conforme o grupo avançava, os acontecimentos misteriosos se tornavam mais frequentes. Sombras pareciam dançar pelo nevoeiro, e os barulhos ao longe se tornavam mais claros, em choros de criança, risos fantasmagóricos, e aquela mesma melodia que muitos acreditavam ser o chamado do lago. Quando os 3 chegaram a um ponto profundo da floresta que circundava o lago, encontraram algo peculiar. Uma pequena boneca de pano, parcialmente submersa na neve derretida. Era da menina desaparecida? Uma presença difícil de explicar envolveu o momento, como se alguém os estivesse observando. Neste local, a névoa começou a se dissipar levemente, revelando marcas antigas de rituais esquecidos. A mulher idosa, conhecedora das lendas da vila, reconheceu o desenho de símbolos gravados em pedras. Aqui foi onde tudo começou, ela afirmou em tom grave. O pai da menina, tomado por uma mistura de medo e esperança, gritou pelo nome da criança, mas o eco de sua voz pareceu cair em ouvidos invisíveis. Enquanto o mistério do lago ficava mais tangível, as lendas começaram a fazer sentido. O lago não era apenas um lugar, ele era um guardião de histórias, de erros cometidos no passado que jamais foram espiados. De repente, a névoa voltou com força total, engolindo a paisagem uma vez mais. Lanternas piscavam, o ar parecia mais frio, e um som de água movimentando-se cortou o silêncio. Algo estava vindo. Os 3 estavam paralisados, mas, ao mesmo tempo, fascinados. No centro do lago,
uma figura começou a se formar. Ela inicialmente parecia humana, mas tinha algo de etéreo, como se fosse uma lembrança viva. Era uma criança, ou tinha a aparência de uma. Seus olhos brilhavam com uma luz fraca, e sua presença combinava inocência e melancolia. O pescador, antes cético, tomou um passo para trás. O pai da menina começou a correr em direção à figura, gritando desesperadamente: "É ela! Minha filha!" Mas a velha mulher o segurou firmemente. "Não se aproxime", ela implorou. "Pode não ser o que parece." A figura fantasmagórica levantou uma pequena mão, apontando para um ponto específico na água, um local onde o nevoeiro era mais denso. Outros traços se desdobraram, um antigo altar submerso e velhos objetos cerimoniais. Foi então que a velha mulher, lembrando mais uma vez das lendas, contou a verdade: o lago era amaldiçoado. A menina desaparecida não havia sido apenas vítima de um acidente ou fuga. Ela havia respondido ao chamado de algo mais profundo, algo que buscava um novo equilíbrio para os erros do passado. Após longos momentos de tensão, a figura desapareceu, e o lago retornou à sua imobilidade inquietante. Os três voltaram ao vilarejo carregando não apenas tristeza, mas também conhecimento. A jovem não foi encontrada, mas suas pistas haviam revelado verdades que o vilarejo escolhera ignorar por gerações. Quando compartilharam sua experiência com os outros moradores, muitos se recusaram a acreditar. Outros choraram pelas revelações. A velha mulher sabia que aquilo não era o fim, o lago havia dado um aviso. O vídeo encerra no mesmo tom místico com o qual começou. A câmera se afasta do vilarejo, retornando ao Lago do Silêncio. A lua cheia ilumina suas águas, enquanto o nevoeiro se espalha, cobrindo tudo de maneira sobrenatural. O enigma persiste. A história não termina. O Lago do Silêncio guarda seus segredos firmemente, à espera de quem ousar descobri-los novamente. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curte e comenta.